somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível. Nada temer, nada temer, tudo é possível, Senhor nosso grande e poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste nome poderoso que perdoa pecado, neste nome poderoso que liberta o canceroso, que tem perdão de pecado, é neste nome que nós estamos aqui, Pai, porque cremos que esse é o único nome que é eterno. Pai Santo, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esta oportunidade, esta liberdade, esta oportunidade de estarmos nesse ajuntamento. Pai, nos ajude e nos dê um bom tempo em Tua presença e venha falar conosco mais uma vez, pois nós cremos que a Sua palavra permanece fiel e verdadeira. Me ajuda a falar e ajuda cada um para receber, no santo e precioso nome, o nome Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor continue nos abençoando. A bênção maior que existe é a bênção da palavra, né? São Lucas 18. Vocês que têm a Bíblia para acompanhar. E nós vamos ler o verso 26. São Lucas 18, 26. O finalzinho do assunto do mancebo de qualidade. Mas uma grande mensagem para nós aprender. Cada acontecimento na Bíblia dá para olhar de várias maneiras, né? De várias maneiras e extrair várias vitaminas espiritual, conselhos para a nossa vida espiritual. E os que ouviam isso disseram: logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Que promessa, né? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela oportunidade de ler a Tua palavra, que o mundo todo não conhece isto, esse privilégio que o Senhor deu aos eleitos predestinados. Estamos aqui mais uma vez. Venha partir o pão palavra, o alimento espiritual para alimentar nossas almas. Pois nós te pedimos, seja comigo, me ajude, e eu estou crendo que se o Senhor me ajudar, o povo será ajudado. Fale conosco mais uma vez, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Amém. Sempre que nós olhamos para as Escrituras, nós podemos olhar por muitos ângulos, por muitas maneiras, né? E sempre tirando
o alimento espiritual para a nossa alma. Você sabe que há muitos acontecimentos na Bíblia que a pessoa nem precisa de revelação para ver, né? Até pela própria, vamos dizer assim, pela própria maneira de ler, a pessoa pode ver o que Deus estava dizendo. Porém, aos revelados, Jesus sempre os separava à parte, porque ele disse aos demais não, mas a vocês é mister conhecer os segredos do reino de Deus. Quer dizer, tinha um grupo lá que era separado para receber uma instrução, né? Instrução além do que ele pregava para os demais. O ensinamento além do que ele ensinava aos demais. Agora, teve muitas vezes que Jesus pregou que eles ficaram arrepiados, preocupados, e às vezes até queriam perguntar, como acontece ainda hoje, né? Porque quando Jesus disse é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, você pode arrumar muitos arranjos para encaixar nesse assunto. O problema não está na riqueza, está no mau uso à riqueza, né? No mau uso ao dinheiro, aplicar mal as coisas. E esse jovem, a Bíblia diz mancebo de qualidade, não era qualquer ralé, não. Era um rapaz calibre fino, né? Mas ele teve a sua última oportunidade, já duas já tinha passado, daí agora a terceira, e ele rejeitou, porque possuía muita riqueza. E o mundo todo hoje está olhando muito para a riqueza material, quando devia olhar para a riqueza espiritual, porque Jesus ofereceu para ele um tesouro no céu. E ele rejeitou o tesouro no céu para ficar com 5, 6 celeiros lá. Quer dizer, trocou vida eterna por tão pouca coisa, né? Hoje tem muita gente trocando a vida eterna por tão poucas coisas. Sim? Se ilude facilmente por tantas mensagens e coisa arada que tem no Face, que tem no Zap, e parece que fica olhando aquilo como, nossa. E quando rejeita a oportunidade de estar assentado num lugar como esse para ouvir a palavra da vida eterna, né? Então, temos que ficar alerta, porque ele teve as 3 oportunidades, o jovem rico, e nós também. O irmão Brana disse que Deus dá essas oportunidades, né, para as pessoas, para se deparar com a vida eterna. Na mensagem em sua presença, o irmão Brana diz assim, cada vez que um homem, agora quando ele fala no homem, ele fala na mulher também, chegou à presença de Deus, a vida daquela pessoa nunca mais foi a mesma, né? Foi diferente, teve aquela experiência e aquilo mudou a sua alma, o seu coração, mudou os seus prazeres, os seus gostos, né? Os seus, eu penso assim, é uma coisa que desvanece, que vai. Um homem nunca mais, uma mulher, voltará a ser a mesma coisa que era antes, depois de estar na presença de Deus. Ou vai ficar melhor, ou vai ficar pior. O jovem rico ficou pior. Olha a situação dele, ele ficou pior porque ele rejeitou aquela oportunidade de, você vê, agora isso é doído, é doloroso, de fazer tudo que tem, dar o dinheiro aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Mexeu em dinheiro é coisa dolorosa, pode ser, se não é? Eu suei a herança dos meus pais. Quer dizer, a gente arruma muitos meios para justificar as riquezas naturais. E Jesus quis dar a ele, fazer dele um milionário do céu. E ele rejeitou. Ele rejeitou porque na hora ele não teve uma revelação espiritual na alma, que os celeiros, que as cevadas, os trigos, tudo que ele colheu ali, podia acabar tão ligeiro. E acabou tão ligeiro, né? Porque daqui a um pouco se encontrou numa condição que nem a medicina, nem a ciência deu volta mais à saúde dele. E daí você vê ele no último estágio, pai Abraão, manda Lázaro vir molhar o dedo na água, vir refrescar a minha língua, porque estou em chama.
O nosso profeta diz que é o mesmo homem que era um mancebo de qualidade em 3 etapas na vida dele. E isso se deparamos eu e você também nisso. Jesus quis fazer dele um herdeiro, um milionário do céu. Mas ele preferiu juntar tesouro aqui, né? Porque quando Jesus disse para ele como fazer, ele foi e vamos trabalhar, vamos granjear, vamos fazer. Pegou bastante empregados, né? Obviamente oferecendo salários, vamos trabalhar, porque vamos ganhar muito. E claro que cada um deve viver do seu suor, diz a Bíblia, né? Mas não ponhar isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar se coloca o Senhor Jesus Cristo, os cultos, a palavra de Deus, né? Tudo que é Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, disse Jesus, né? O celeiro dele acabou tão fácil, quando num fim de tarde, quem conhece a Escritura, né? O sol se pondo, ele foi lá, olhou para aqueles celeiros e disse: ó minha alma, come, bebe e folga. Nossa, parece que a mente dele adoeceu. Porque aonde a alma de um homem ia comer celeiro, sacos de trigo, saco de cevada, né? Mantimento, a alma do homem não. Mas ele pensou que tudo aquilo satisfazia a alma. E não, a alma só se satisfaz com a palavra de Deus, né? Com a pregação do Evangelho. Ele não teve uma luz suficiente para ver que tudo aquilo ali era bom enquanto estava aqui, nessa terra, né? Tudo granjeou, trabalhou, conseguiu, mas que a vida acabaria, essa vida terminaria um dia, e ele precisava de uma decisão de antemão para outra vida. Porque ninguém vai lá dizendo: eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não faço isso, aquilo. Não. O profeta disse que as pessoas se justificam por não fazerem determinadas coisas, mas deixo de fazer aquilo que era para fazer. Deixo de começar a fazer o que é certo. Quando você começa a fazer o que é certo, então o que é errado vai se desvanecendo. Começa a entrar água limpa na sua vida, né? Que é um processo, a água da vida. Começa a entrar a palavra revelada em você. Tudo que é morto, tudo que é teologia, tudo que é coisa desse mundo, vai saindo de você. Sim. É como colocar uma manga de água, uma mangueira de água num tanque. É uma coisa simples, mas é uma grande verdade, que as donas de casa sabem disso, quando lavam calçados no tanque, né? Então está cheio de terra ali, barro. Põe uma manga ali correndo água limpa dentro, aquela água limpa vai expulsando a água suja que está ali dentro. É verdade isso? Vai empurrando para fora a água suja. Assim é você, deixa a água limpa começar a entrar em você, a água suja desse mundo, as coisas desse mundo vai saindo de você. Porque a água limpa é a água da vida, é Cristo. E quando Cristo entra, ele vai limpando, né? Vai tirando tudo aquilo que Deus não colocou em você. Porque Jesus disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Arrancada de quem? Do povo, dos eleitos, da noiva, dos predestinados, né? Então, um homem que teve uma experiência com Deus nunca mais vai ser o mesmo. E até ele pode ir atrás das coisas do mundo, mas você vai ver que aquilo não tem mais valor. Quando você provou as coisas de Deus, a sua carne está lá em festa, mas a sua alma está dizendo: não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero ouvir o meu Deus falar. Eu quero ouvir o meu Deus. A minha alma só tem prazer em Deus. Eu só quero ouvir o que Deus tem para me dizer. Porque o homem tenta enganar a alma dele com coisa desse mundo, né? Tenta dar uma driblada com as coisas desse mundo. Mas você sabe que você que conhece a verdade agora, você sabe que a sua alma só tem prazer em Deus. A nossa alma não tem prazer nas coisas do mundo, não. Pode oferecer o que quiser. Esse aqui ofereceu celeiros, sacas e tudo. Oh, minha alma, come, bebe, folga. Mas não adiantou. Não resolveu nada.
Porque quando ele estava encadeado na quinta dimensão, região dos perdidos, ele, olha só, aí ele se lembrou, diz, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra que estão vivendo como eu vivi, tendo uma filial de esposa, vivendo uma vida de libertinagem, nos espíritos errados, nas coisas erradas, manda que esse mendigo vá lá pregar para eles. E o que Abraão disse? Não, tem a lei e os profetas, tem os pastores lá pregando a verdade, ouçam-nos. Foi isso? Foi, ouçam-nos. Pai, mas se um morto que, como conheciam, né, for lá pregar, você já viu um morto pregar? Mas veja a ideia do outro lá encadeado lá na quinta dimensão. Mas se esse for lá pregar, então eles vão crer. O que o pai Abraão disse? Se eles não crêem nos vivos que estão lá pregando, tão pouco vão crer em alguém que já morreu. Amém? Nós temos que crer num Deus vivo que está nos pregando a palavra, né? Glória a Deus! Você não pode agradar a Deus e a Mamon. Como já falamos, né, o problema está no mau uso, as coisas. Tudo pode ser útil desde que você saiba usar. O que chama a nossa atenção, nós não sabemos o limite que Deus tem para a salvação. Porque ninguém consegue explicar a misericórdia. Ninguém consegue explicar a graça de Deus. Você sabe que alcançou aquilo, mas você não sabe explicar até onde aquilo vai, né? Apenas sabemos que temos. E nós não consideramos que somos os melhores. Agora, que Deus nos chamou, isso nós sabemos, né? Deus nos chamou para a mensagem do fim dos dias, e nós estamos nesse fim de dia, né? Aqui para ser testemunha desse Deus. Mas vamos fazer uma escolha correta, não vamos fazer o que o jovem rico fez. Ele escolheu o que pensou que não ia acabar e logo acabou. Você escolha o que é eterno, o que não termina logo, né? Amém? Agora, olha o valor, esse valor aqui é muito grande, muito alto. Alguém que tenha deixado os parentes, porque nessa hora os parentes se metem na vida, né? Faz assim, vai por ali, procura uma igreja mais grande na cidade, procura isso. Eles querem dizer a você o que fazer, não sabendo que vida eterna é decisão pessoal de cada um. Ninguém leva ninguém puxado, nem amarrado. Cada um tem que decidir por si. Vida eterna consiste numa decisão e não apenas em palavras, né? Amém? Você veja, quando Jesus disse deixar pai e mãe, não é abandonar. Porque às vezes a gente quer muito bem o pai e a mãe, mas não é para abandonar, é para deixar em segundo e terceiro plano, né? Primeiro a palavra, correto? Primeiro tudo que é Deus, porque está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, tudo que é o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então você veja, a mãe diz, mas eu não quero que você vá nessa velha igreja. O caso daquela irmã lá que o Mombrana fala. Tá bom, mamãe, eu continuo amando a senhora, mesma coisa, mas eu vou porque salvação é individual e o Senhor Jesus me chamou. Claro, não precisa brigar, não precisa ofender. Por que você não procura uma igreja mais moderna, uma igreja mais liberal? Mas a minha alma pede para mim onde está a palavra de Deus sendo pregada. Sim, para quem já conhece, né? Agora, quem não conhece, falou em igreja, diz ele tudo a mesma coisa. Para quem não tem revelação, ele diz, para mim, falando em igreja, falando de Jesus está bem. Não é só isso, tem muito mais, viu? Tem muito mais que nós temos que ouvir, né? Então você vai ver. Tenha deixado segundo plano, terceiro plano, porque em primeiro lugar é o Senhor Jesus, e você veja, haja de receber muito mais aqui nessa vida.
Você já viu uma pessoa se colocar na mão de Jesus e continuar mendigando? Você já viu uma pessoa aceitar o Senhor Jesus de verdade e continuar pedindo esmola? Nunca. Quando ela é dono do ouro e da prata, né? Não, ele tem muito para dar. Amém? No parágrafo 70 da mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes, o profeta diz assim, ó: um homem que uma vez entrou em contato com Deus e o véu caiu atrás dele, se desligando das coisas do mundo. Ele está na presença de Deus, comendo o maná. Não admire 12 horas, 9 horas ou qualquer coisa. Ele está vivendo na presença do Rei. Amém? Não se espante, todos os dias são bons para ele. Você já viu você na presença de Deus e dizer, mas está mal. Hoje estou vivendo no inferno. Na presença de Deus, não tem isso? Quando você chega na presença de Deus, até a tristeza que está em você vai embora. Vai embora, sai tudo que é mal. Pode chegar nervoso, agitado, mas comece a ouvir uma pregação ungida, inspirada, e daqui um pouquinho você vai dizer, graças a Deus eu estou bem. E o problema, olha só, o eleito revelado, ele pode passar a luta que passar, o problema que passar, mas ele não muda a sua posição de fé. Correto? Ele não volta atrás. Não. A minha fé não vou misturar, lutas e problemas todo mundo tem, a minha fé está no alto retiro, eu não posso voltar atrás. Jesus não me chamou para ser covarde, Ele me chamou para ser um guerreiro, um lutador. Sim, eu tenho que ir em frente. Caminhar tanto e no fim da estrada se perder? Meu Deus. Não, vamos prestar atenção aqui, ó. Todos os dias são bons para ele. Veja, olhe aonde ele está. Ele se encontrou em um lugar secreto. Ele foi atrás do véu. Oh, louvado seja o Senhor. Olhe, as portas estão fechadas atrás dele. Ele não vê nada mais do mundo. Opa! As portas foram feitas à prova de som com pele de ovelhas e pele de cabra. E isso é feito à prova de um som pelo batismo do Espírito Santo que esconde o homem em Cristo. O homem e a mulher também, né? Amém? Ele se torna uma nova criatura. Ele caminha diariamente diante dele desta maneira. Todos os dias são bons. Você pode estar passando um problema. Ontem a gente estava hoje é sexta, ontem Freiburgo. E a gente entrou numa linha assim de um assunto que o inimigo quer fazer você ficar bravo e ficar nervoso, né? E daí você finca o martelo no dedo, ou o serrote, e daí já começa a ficar bravo e dizer palavrão e coisa. Mas quando você dá uma martelada no dedo, sabe o que você faz? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nem que o sangue esteja assim. O inimigo vai dizer, não, aquele não adianta mesmo. Aquele eu faço de tudo para ele parar, aí que ele continua louvando a Deus. Aí que ele continua glorificando a Deus. Claro, é no meio da luta, no problema, que você tem que dizer glória a Deus. Deus não quer ser só um servidor quando você está de mal a pior. Ele quer ter companheirismo com você. Amém? Que bela imagem de Cristo, do crente na presença de Deus. Todas as coisas são suas. Todas as coisas foram dadas a Cristo. Preste bem atenção agora. Tudo que era Deus, Ele derramou em Cristo. E tudo que era Cristo foi derramado na igreja. Glória a Deus. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Oh, que privilégio o crente tem, se apenas pudessem aceitá-los. Sim, vamos pôr um X aqui, vamos parar, vamos fincar uma estaca, vamos levar as coisas a sério daqui para sempre, para frente, vamos fincar um marco, sim, vamos colocar a coisa em ordem,
porque Deus só responde com fogo quando está em ordem. Sim. O verso 72, parágrafo, diz assim, ó. Você diz, irmão Brana, você tem um quadro aqui sobre considerações, como fazer para conseguir isso? Qual é a próxima coisa? Como podemos encontrar, irmão Brana? Aqui está o padrão. Como eles entraram? Eu sou um cristão, irmão Brana. Eu fui salvo, eu fui batizado, eu aprecio as bênçãos de Deus. Você está no atos externo. Mas dias eu tenho, você diz, dias eu tenho meus altos e baixos, meus cansaços, minhas agitações, meus problemas. Eu queria poder viver uma vida vitoriosa. Bem, você tem que sair do pátio, você tem que entrar. Qual é a primeira coisa? Os átrios representavam justificação. Lá fora era onde as pessoas entravam. Todo Israel, nenhum outro senão israelita circuncidado podia entrar nesses átrios. Eles o contaminariam. Você se lembra quando Paulo trouxe Timóteo para o templo e disse, eles poluíram este lugar sagrado, trazendo um gentil. Nos átrios, eles deviam ser pessoas absolutamente justificados. Sabe o que é justificado? Sem aquela culpa na tua consciência mais. Sim, Deus te justificou. Aquela culpa de pecador, acabou. Você foi justificado, que é o primeiro passo. Você fez a limpeza na sua cabeça, na sua mente, nos seus entendidos, nos seus 5 sentidos. Estou um pouco irritado de voz, por isso que às vezes falta alguma letra, né? Mas, quando você faz aquilo ali, você está entrando no caminho da justificação. Mas ainda não pare, porque há 3 degraus na fé para prosseguir. Vá ao caminho da santificação e do batismo com o Espírito Santo, que nós já vamos chegar nisso. Homens e mulheres regenerados que aceitaram a Deus e tiveram vida eterna neles, eles deveriam ir para esse átrio. E eles vinham primeiro ao altar. O altar é onde eles queimavam o sacrifício, era onde o Senhor os encontrava lá, no perdão dos pecados, os purificava de toda injustiça, o altar ardente. O altar de bronze queimava o animal e o sangue do animal. Esse era o segundo átrio. Agora, depois que deixava o segundo átrio, santificação, então eles, nessa vida consagrada, entravam na presença de Deus. Quando eles entravam lá, onde eles tinham todas essas coisas gloriosas, que belo tipo ali, onde qualquer coisa morta entrava, vivia novamente. Vocês já pensaram nisso? Pegaram a vara de Arão e colocaram a vara de Arão na presença deste lugar sagrado. E quando o fizeram, em uma noite, brotou, floresceu e produziu amêndoas. No tempo de uma noite. Pense nisso, na presença de Deus, a velha vara morta, estendida na presença de Deus, brotou, floresceu e produziu amêndoas em uma noite. O que era então? Que tipo de haste era? Era uma vara da árvore de amêndoas. Foi lá que ele tirou isso. A vara foi tirada de uma árvore de amêndoas. Você é um tipo de vara. Você foi tirado do ramo da humanidade, o qual era um filho de Deus criado no princípio. Você pode estar caído, morto, afastado de Deus, mas por aquela criação, você foi criado para ser um filho de Deus. Você pode saltar ao redor e ser respeitado e honrado aqui nos átrios. Mas você, se você entrar no glorioso lugar e se ocultar em Deus, você produzirá o que você está suposto a produzir. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
E você sabia que vocês são árvores para Deus? Sim, Salmo 1, verso 3, né? Bem-aventurado o varão, aqueles que são plantados junto a ribeiro de água, a qual dão seu fruto na estação própria, e tudo o que fazem terão benefício, resultado, tudo o que fazem prosperará, tudo que você fizer, você mesmo não vai derrubar, porque você faz em Cristo. Olha o verso 75, isso aqui é tão maravilhoso, quero repartir com vocês. Pegue um pecador morto, separado de Deus, sem esperança, sem Cristo, e coloque-o na presença de Deus, neste grande e glorioso tabernáculo. Lá dentro, ele dá frutos do Espírito Santo: amor, alegria, longanimidade. A vara morta brotou. Antes de brotar, ela teve que ter o refrigério, teve que ser queimada. Então, depois ela foi revigorada. Bem, ela deve ela produzirá um odor, um perfume, a flor. Então, a próxima coisa que produziu foi o fruto. Cada cristão que vem da maneira, quando ele entra na presença de Deus, primeiro ele precisa ser revigorado, quer dizer, fortalecido. Amém? Sim, ser animado, porque às vezes ele vem desanimado, às vezes vem cansado. Ai, mas eu ando desanimado. Mas veja o tipo de pessoas que você se associa, né? Na casa de quem que você está quase todo dia, as conversas que vocês ouvem. Claro, dependendo do que você ouve, é o que vai animar ou desanimar você, né? Porque tem gente que só tem coisa morta para dar para você. Mas quando você vai aonde tem coisa viva, então você vai ser revigorado, né? Renovado, vamos dizer melhor. Cada palavra aí que não é muito fácil traduzir, aliás, mas vocês vão entender, né? Revigorado, fortalecido, né? Fortalecido. Aí você sai melhor dali, né? Você sai animado. Eu me lembrei do homem que pregou o sermão sem palavra. O pastor foi na casa dele, ele já tinha perdido uns 3 cultos, 4. O pastor foi lá e chegou ali, ele estava se esquentando na lareira. E no inverno é bom para isso, né? Segurar o fogãozinho a lenha ali. Mas a sua alma diz: eu quero ir lá ouvir a palavra, não quero ficar em roda do fogão. Aí o pastor disse: eu vou visitar. Ele foi no outro dia bem cedinho, ele já estava lá se esquentando na frente da lareira. Tem gente que tem muito frio. Aí ele estava se esquentando lá, e o pastor chegou, não falou nada, ficou quieto, apenas sentou e ficaram olhando para as brasas. O pastor vai lá e pega com a tenaz uma brasa bem vermelha, coloca separado. Ali um pouquinho ela começou a apagar, foi apagando. E de repente ela estava um carvão, porque quando ela está vermelha ela é brasa, apagou, ela vira um carvão. É isso? Assim é o cristão. Ufa! Amém? Estão captando, né? Quando você tem fogo, você está aceso. Agora, quando você está apagado, vira um carvão mesmo, né? É verdade? É verdade. E tem que ser aquecido, né? Não pode ser frio. Não pode ficar gelado, tem que ser... A Bíblia até fala aquela expressão, seja frio ou quente. Mas oxalá que é morno, vomitar-te-ei da minha boca. E o pastor pegou aquela brasa, colocou do lado, apagou ela, colocou ela de volta lá no meio das outras, cobriu assim. E quando pegou ela, dali uns minutos, ela deu umas faísquinhas, sentiu estímulo, sentiu vigor, sentiu força, sentiu graça para dizer aleluia, para louvado seja o Senhor, né? Para dizer graças a Deus, para levantar a mão. Porque quando você faz isso, isso sai dali, né? E vem, a sua alma faz você fazer isso. Sim. Mas o pastor pegou, olhou, ela estava bem, com força, renovado.
deu um assopro, saiu algo maravilhoso dele. Colocou ele de volta, cobriu e saiu e foi embora. Quando ele estava abrindo a porta do carro, ele correu atrás do pastor e disse: pode deixar que hoje de noite eu vou na igreja. Foi ativado, foi aceso, foi renovado, né? Isso aqui é tão tremendo, ó. Cada cristão. Eu às vezes fico pensando a maneira como o irmão Brana tinha tanta gentileza para tratar as pessoas, né? Ele falava com as pessoas como se todo mundo fosse cristão. Cada cristão que vem da mesma maneira, quando entra na presença de Deus, primeiro ele precisa ser revigorado. O Espírito Santo tem que tomar controle de um homem e renová-lo e torná-lo outra pessoa. O Espírito Santo entra precisamente no refrescante. Claro, porque às vezes está cansado, né? Agitado, com a mente perturbada, vai orar, nem palavras tem. Pega a mensagem para ler, eu queria ler, mas está perturbado, parece que uma coisa está segurando você. Precisa se concentrar e orar e se acalmar e tomar uma brisa. Por que o irmão Brana cada pouco ia para o mato para orar, para ler a Bíblia? Porque lá não tinha turbulência de barulhão, de falatório, de música, né? Era tudo calmo, tranquilo. Aí ele podia se encontrar na presença do Todo-Poderoso. E vocês sabem, o Espírito Santo entra na quietude da hora. Você saiu numa manhã bem cedo, quando o orvalho está no campo. Orvalho cai logo antes da luz do dia. Geralmente, em algum momento da noite, depois que o atropelo e a agitação do mundo foram para a cama, depois que tudo está adormecido, você já alguma vez saiu cedo de manhã? Você sai cedo e você vê como tudo é tão fresco, realmente fresco, cedo de manhã. Por quê? Porque a velha terra ficou escondida por algum tempo e ela está refrescada. E você já ficou na presença de um homem ou uma mulher que se esconderam do mundo? É refrescante falar com eles. Eles se refrescam, eles começam a vir à vida. Claro. Tem até um dito que diz que o médico aconselha que a pessoa levanta cedo, né? Bem cedinho. Mas bem cedinho é antes de pôr o sol, né? Não é 11 horas. E quando sai, caminha naquele orvalho, na grama, aquele frio, né? Mas aquilo é gostoso. Você tomar aquela brisa da manhã cedinho, né? Aquilo é gostoso. E outra coisa, você não levanta com o corpo preguiçoso, levantar cedo. Sim, levanta disposto. Não é verdade? Levanta de manhã cedinho para você ver. E quem cedo madruga, Deus ajuda, viu? Claro, é verdade. Esforça-te e eu serei contigo. Agora fica até as 10, 11 horas na cama e depois ainda tem coragem de Deus não me ajuda. Vai ter com a formiga, vai aprender com as abelhas. Salomão, ele deu muitos exemplos. Vai aprender com as abelhas. As abelhas, está escurinho ainda, já estão saindo. Formiga também. É verdade. Você sabe que dá para tirar muitas mensagens de uma colmeia de abelha? Sim. Lá ninguém fica empurrando o serviço uma para a outra. Numa casa onde tem 2, 3 meninas, um fica empurrando o serviço para o outro. Para a outra, né? Hoje fui eu. Como se todo dia não fosse comer, né? Todo dia precisa comer. Fica empurrando uma para a outra. Ontem fui eu. Hoje não é eu. As abelhas, as formigas, elas trabalham numa harmonia. Eu não vou entrar nisso agora, que bem que eu podia mostrar assim, mas que você precisa ver, porque elas têm um instinto, uma lei dentro dela de trabalhar e trabalhar em harmonia. Oxalá se os homens fossem unidos como são as formigas e as abelhas, né?
Oxalá, pare um pouquinho. Eu tirei muitas experiências com colmeia de abelha, com formigueiro também. Se você tirar, não é todas elas que trepam no pé de roseira lá para cortar. Tem umas que só ficam puxando, as outras que vão lá e num instantinho devoram tudo. Elas são unidas, cada um sabe onde pegar. Mas os seres humanos, se um puder meter o dedo nos olhos do outro e arrancar, eles fazem. E às vezes ainda diz, somos crente. Não, é verdade. Somos evangélicos. Vão aprender com as formigas, vão aprender com as abelhas. Para você ver a harmonia que existe entre eles. Sim, que coisa, né? Isso aqui é muito tremendo. Quando nós vemos a hora que estamos vivendo se apressando cada dia mais, cada dia está ficando mais difícil. Veja a pressão do mundo espiritual, uma densa escuridão de trevas que Zacarias 9 falou. E Zacarias, ele disse que no fim da tarde haveria luz. Luz para focar ou focalizar a semente eleita predestinada. Porque havia uma densa treva, escuridão de pecado para todo lado. Sim, experimenta olhar com os olhos ungidos para você ver o que você vê de imoralidade de pecado. Sim, para todo lado, para todo lado. Mas se você não ungir os seus olhos, você não verá. Meu Deus, ó, que coisa. Isso aqui é muito tremendo, né? Isso aqui é muito tremendo. Você já foi num jardim de rosa de manhã? Ou subiu ou desceu a estrada aqui bem cedo, quando o orvalho está no chão, e aspira esta fragrância das madressilvas? Você via ser uma planta lá, né? Ou dessas alforabeiras, Flórida. É bem como um cristão que se escondeu em Deus na quietude da noite, em algum lugar. Ele virá no dia seguinte com um frescor, uma vida cheirosa, um lugar agradável para estar. Alguém com quem você gosta de falar, alguém que possa encorajá-lo, alguém em quem você confia, sua vizinha, como você ama falar com ela. Veja, é no frescor, é no perfume. Agora, isso não é se meter no... não, é palavras inspiradas, palavras ungidas, palavras que dê graça aos que ouvem, né? Porque tem palavras muito bonitas, muito gostosas, mas que não tem o frescor. É só dos lábios. Agora, aquela que vem da alma tem. Ufa! Aquela que vem da alma é diferente, né? Que coisa, né? A próxima coisa produz frutos dignos de arrependimento. Em todos os lugares onde o Espírito Santo vem, ele sempre planta a semente de Deus e produz fruto. Outra grande coisa é entrar nesse lugar. É um lugar onde você pode ter confiança, você pode crer. Aí ele conta aqui agora a história de uma mulher que está deitada numa maca, né? Ele diz assim, esta mulher deitada, estendida em uma maca essa manhã, em grave estado, se Deus não tocar, ela morrerá. Ela é idosa, ela é uma velha mãe, cabelos grisalhos, usando óculos, uma pessoa de aparência muito piedosa. Na sua mão, falei com ela algumas palavras em alguns minutos, quando entrei. Ela está deitada aqui, talvez os médicos tenham feito o que puderam fazer. Eles não podem fazer mais nada. Ela caiu sobre o tornozelo e as costelas e assim por diante. Uma complicação e coisas como ela me contou que estava errado com ela. As coisas que não sabia também. Mas aqui está ela deitada nesse tipo de condição. Estando nesse tipo de condição destroçada assim. O que podemos nós fazer por ela? É trazer na bendita presença do todo-suficiente, refrescante, o Espírito Santo, que pode tirar toda a degradação dela, como o médico escreveu,
por mais bom que ele possa ser, tentando dizer que é ela que talvez não haja mais o que ele possa fazer, mas nós levamos para este lugar Cristo. Põe um enfermo na presença de Deus para você ver, que ele cai os seus sentidos, né? Você verá que a pessoa fica restaurada, não existe dor, a enfermidade vai embora, como o caso da nossa irmãzinha lá, né? Estava com tantos males e tumores e nódulos até no pulmão e no quadril e não sei aonde, e nos últimos exames, segundo o que nós ouvimos, ela não tinha mais nada. Sim, é porque o nosso Deus é especialista, né? E depois da oração feita, né? Me lembrei do cunhado do irmão Calixto também, né? Antes bate raio-x, tem costela quebrada, tem a carretel da espinha fraturado, né? Cogualo de sangue na cabeça e coisas. Ainda que bateram o raio-x aqui, porque senão não saberiam, né? Aí ficou uma testemunha viva ali. Aí, como o caso era grave, levaram para caçador. Sem lembrar do documento daqui. Levaram lá, foram fazer, depois da oração, foram fazer os exames, raio-x, tudo de novo. Não encontraram nem costela quebrada e nem as espinhas fraturadas, nada. Claro, porque o nosso Deus é especialista de tudo. Antes da oração é uma coisa, depois da oração é outra coisa. E uma igreja orando unida, junto, não é um orando, é um povo orando, né? É um povo orando. E aí o milagre acontece, né? E hoje a medicina tem que admitir, ainda existe milagres, né? Deus está fazendo milagres. Voltando ao assunto da irmãzinha, era para ficar de 8 meses a 1 ano e meio internada. Mas com 14 dias, ou 15, não me lembro. 17 dias. Já está de volta ali, já está em casa, né? A medicina tem limites. Eles podem até engessar o osso, mas eles não podem curar. Mas o nosso Deus pode curar, né? E Ele é curador. Ele é maravilhoso? Eu creio que cada pessoa que se rendeu nas mãos de Deus, o inimigo acusa a pessoa aqui na cabeça, no intelecto. Você fez isso, você fez aquilo outro, você não tem mais chance. Quando o irmão Brana foi naquele restaurante e encontrou aquela mulher daquele jeito lá, ela se julgava que para ela não tinha mais esperança, não tinha mais chance. E o irmão Brana se aproximou dela, pediu licença, e ela entendeu que ele estava pedindo para ir com ela. O irmão Brana disse: não, senhora, é outro assunto. O seu que estava com ela tinha ido no banheiro. Ele disse, depois de ter a visão atrás da porta, né, porque ele já estava julgando ela, condenando ela, e ela disse que já tinha alguém ali com ela, né? Já estou acompanhada. Ele disse: não é isso que eu estou falando. Eu quero falar do Senhor Jesus para você. Eu quero falar de alguém mais poderoso. Aí ela declarou que ela era uma denominacional, tinha 2 filhas que estavam na igreja, né? Quem leu lembra. E ela não tinha mais chance para ela. Não havia mais condição. Uma presbiteriana desviada há tanto tempo, né? E para mim não há mais chance. Você sabe o que o irmão Brana disse? Ele te aceita hoje como ele te aceitou lá há 2000 anos atrás. Tanto quanto que você aceitar de coração voltar, ele está de braços abertos para te receber. E o irmão Brana disse: vamos nos ajoelhar. Dentro do restaurante ali, ó. Foi um culto moda antiga. Se ajoelharam ali e o irmão Brana começou a orar. E daqui um pouco, policiais entraram ali e estavam de joelho lá orando junto. E o irmão Brana disse: foi um culto moda antiga, e até onde me lembro, essa mulher está servindo a Deus. Até onde sei, né? Porque, claro,
Quando o inimigo diz, né, como aconteceu aqui, para você não adianta mais. Você pensa que ele não trabalha na mente das pessoas até na hora do culto aqui? O que você está fazendo aqui? Você perdeu o seu lugar. Você podia estar numa festa, podia estar comendo pinhão, podia estar em roda do fogão. Porque nessa hora aqui ele tenta tirar o teu sentido para as coisas mortas lá fora. Sim? E olha quem ele vem. Ele vem dizer que você não é eleito, que você não é cristão, você não é filho de Deus. Se você não fosse, ele nem se preocuparia com você. Claro. Por que se preocupar com quem não é? Claro, mas a prova que você é eleito, predestinado, é que ele vem te atormentar, né? Mas não dê razão a ele. Mas ouça o que o Espírito Santo está falando aqui nesta noite. Isso sim. Por que lutar com uma coisa que você sabe que não é? É que nem pegar uma graxa de sapato e, na cabeça de um cavalo, esfregar e fazer massagem, para ele criar chifre. Ele nunca vai criar chifre. Mas o bezerro, o boizinho ali, pegou uma certa idade e quando você vê, ele tem chifre. Por quê? Ele nasceu para ser aquilo. Entendeu? Você nasceu um eleito, um predestinado. E não importa as lutas, os problemas que você passa. Não. Isso é para te aproximar mais de Deus. Isso é para a tua oração ficar melhor. Sim? Porque quando você está bem no problema, bem no fundo do poço, você viu como a oração é gostosa? Sim, a tua oração tem mais gosto. Sim, porque você ora com mais sinceridade, você ora com mais alma. E aquela oração move as mãos de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Né? Você vê que tenha deixado pai, mães, tudo, e não haja de receber muito mais nessa vida aqui, ó. Nessa aqui, muito mais. Você viu, irmão? Muito mais aqui ainda. Aqui. E ainda na idade vindoura a vida eterna. Que promessa, hein? E essa promessa não volta atrás, não. Amém? Deus abençoe as nossas almas, vossas almas, né? Que Deus conserve você sempre com frescor na alma, com vigor na alma, para se alimentar da palavra, para não trocar os cultos, as coisas de Deus por qualquer coisa banais aí Sim, mas sempre aquele cristão fervoroso aqui na alma, porque o fervor tem que estar na alma. Né? Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar Eu Amo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no Calvário. Mais uma vez. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Pai Santo, nós te agradecemos, meu Deus, nós te agradecemos por ter comprado a nossa salvação e pagado um preço caro, um preço que foi com sangue, não foi com ouro e nem com prata, com dinheiro, mas foi com o precioso sangue, imaculado sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, pelo favor não merecido, por tua graça, por tua misericórdia. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor permitiu nós estarmos aqui.
Pai Santo, te agradecemos por tudo que ouvimos nesta noite. Sim, continua com esse fervor, esse fogo na alma de cada eleito, cada predestinado, cada um que o Senhor viu antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos, meu Deus, sim, por tua bondade, por teu amor, por mais este dia que o Senhor nos permitiu viver e por mais esta reunião que nós aqui estamos. Nos dê uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã e uma reunião abençoada amanhã à noite. Que seja o Senhor na liderança, abençoando as nossas almas e os nossos corações. No santo e precioso nome, o poderoso nome, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu Deus. Amém, Senhor.